Agora, atente bem um detalhe. Veja, quando o Senhor me enviou de Porto Rico, eu era um levantador de igrejas no sistema, eu estive muitos anos. E eu aprendi a levantar igreja, eu dizia, mas e esta como é que eu vou... Como eu faço? E então, veja o que me disse o Senhor. Me disse, olha, os que são deste ministério, eu já os tenho tudo preparado. Simplesmente quando eles te escutem, eles sabem que essa é a verdade. Quer dizer que nem todos estão preparados para chegar aqui. Nem todos. Deus sempre escolhe. Entre todos os seus eleitos, ele tem pessoas de uma capacidade emocional para entender esta mensagem. Pois tu tens que estar preparado para esta mensagem. Isso não é para qualquer mente. Isso não é para qualquer carne. Veja, quando tu conheces o caráter de Deus, Deus, às vezes, ou seja, quando tu cais bem a Deus, olha, é como às vezes, em uma fábrica, há muitos empregados, e alguém caiu bem ao chefe, e esqueça que se caiu bem, ele levanta, lhe dá promoção, lhe dá dias livres, olha, esqueça, caiu bem ao chefe. Se Deus te revelou esta palavra, é que algo você tem, caiu bem a Ele. Caístes bem a Ele. Porque olha que tem gente que me escuta e não me entendem nada. E quando falam de nós, todos dizem ao contrário, que não oram, que é isto, que ele disse, que Cristo não, que é Paulo. E não querem entender logo, você sabe, não é que não querem entender, é que Deus não lhes dá o entendimento para isso. Tu és bem-aventurado. Tu és bem-aventurado. Olha, e atente, olha, isso é uma orelhinha, isso não é a mensagem, isso é uma orelhinha, ouça isso, olha isso. O Senhor, nos dias da carne, profetizou. E os discípulos se levantaram as orelhas assim. Ele disse, um mandamento novo vos dou. Veja. Disse que vos ameis uns aos outros. E depois vem e diz, nisto conhecereis que vocês são meus discípulos, em que vos ameis uns aos outros. Nisto. Mas essa gente não se amava, essa gente sempre estavam pelejando. Pedro, com Tiago e João, eles estavam sempre bem. Pedro tinha medo de Tiago. Eles não estavam em comum acordo, os apóstolos. Nunca houve esse amor manifestado. Você sabe por quê? Porque para esse amor manifestar-se, você não pode conhecer a teu irmão conforme a carne. Então, isso nunca se havia revelado. Quer dizer que tu aprendestes a não conhecer a teu irmão conforme a carne. E o que acontece quando tu não o conheces conforme a carne? Que todo o amor que já Deus derramou em teu coração te dá por se manifestar e você o ama. E não te dá por criticar. Bem, este ministério nós nos amamos. Nos amamos de verdade. Eu me sinto bem amado por todos vocês. Amado? Sim. E pelo mundo, todas as nações, quando eu vejo o amor que me dão. Agora, as crianças em Cristo, eles dão ciúme, não, estão idolatrando e que não sabem o amor que há entre nós. Olha que bom é amar, verdade? Essa é uma das debilidades maiores minhas. Veja que eu sou débil, mas essa é uma debilidade. Que eu não tenho problema com ninguém, olha, eu não tenho rancor. A mim me fazem dano e esqueço. E mais, tem pessoas que me fazem de bobo, como diz na linguagem, fazem de bobo por 2 meses e eu esqueço. Porque em mim não há malícia. Olha que bom que Deus me dá um coração assim. Me fez, a mim me encanta amar. É uma boa coisa amar. Sabe por quê? Porque você está sempre tranquilo. E não te envelheces quando tu amas. O rancor envelhece. Ter maus lembranças contra alguém, não tenha problema com ninguém. Comigo, eu tinha problema com meu papai, porque bebia muito e me maltratou muito.
Então logo conhecia o Senhor, imediatamente disse, papai, perdoa-me, veja que eu fui... Ele começou a chorar. Pedindo perdão a ele, começou a chorar. Faz um tempo eu estava por Pembroke Pines e então vem o alto e o meu automóvel tem um vidro, não? Uma janelinha assim, e de momento eu vejo e tive que parar o automóvel porque vi uma carruagem de fogo no céu assim. Era como uma carroça, e não era um avião, porque os aviões se movem, senão caem. E um helicóptero não era, porque estava muito perto. Era uma carroça de fogo assim, porque tive que parar e começar a louvar o Senhor. E o Senhor me disse, eu estou atento de tudo, de todos os teus movimentos, dos irmãos, eu cuido deste ministério com muito cuidado. Olhe, você se lembra quando Eliseu teve que velar pelo amiguinho? E abre os olhos para que veja a multidão de anjos ao redor nosso. E você sabe por que você não vê isso? Porque você está muito velado. E por isso te afogas em teus problemas. E há anjos, anjos, ai anjos. Você sabe o conforto, o consolo que eu sinto de que eu tenho anjos que vigiam meus passos. Olha, quando eu falo assim e penso assim, toda a preocupação se vai imediatamente. Me vejo são, me vejo futuro, vejo as necessidades supridas. O espírito de fé, você sabe que isso é um fruto do espírito, a fé? O fruto do espírito se ativa em fé de que tudo está bem, que tenho anjos cuidando de mim. E tu, a boa nova é que tu tens teu anjo. E tu tens estado aí adormecido. Ai, Senhor, que isso, que não entendo o que aconteceu. O anjo está te observando, abençoado. Por isso é que ele supre conforme as suas riquezas em glória. Depende em que glória você esteja. Depende em que espírito tu estejas. Ele vai suprindo e vai te ministrando. Te declaro céu abençoado. Olhe, coberto por essa cobertura espiritual. Olha, tu sabes o lindo que Deus me mostra essa carruagem de fogo assim? Olha, por uma coisa impressionante, me tocou o párpado, me tirou o véu. E quando eu vejo essa cobertura, esse homem me diz, rapaz, você não sabe que eu tenho a ti coberto. Olha, o mínimo, José Luiz, o mínimo, estou atento a tudo, tudo, tudo. Eu sei teus passos, teus contos, todos os movimentos teus, toda a igreja, tudo isso, aquilo, isso, tudo está debaixo do meu controle. Imagine, me acrescentou uma... quando a mim acontecem essas coisas, me dá vontade de ir para uma praia assim, da graça, com uma boa pinha colada, graças, papai. Olha, o que é religioso diz? Eu gostaria de estar agora num palco orando. Eu não, eu vou à praia. Eu não sou religioso, eu sou de outro espírito. Hello! Olha, esse é o tema de hoje, outro espírito. Hello, outro, diga outro espírito. Você sabe que uma vez enviaram a Caleb e a Josué a espiar a terra onde fluía leite e mel. Enviaram 12 espias e chegaram 10 com um montão de complexos, queixas. Olha, esses rapazes, isso está mal. Mas Caleb e Josué, como eram de outro espírito, disseram, rapaz, aquilo ali está, aquilo é uma riqueza. Vistes o que está de outro espírito? Outro, diga outro espírito. Vamos ler de onde sai esse outro espírito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Esta é a igreja das crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Meninos em Cristo. Esta é uma igreja que havia sido contaminada pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que entender que o apostolado deles caducou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Acabou o apostolado deles. Porque o apostolado deles era da circuncisão. Acabou para os gentios. Para os judeus, que gostam da circuncisão, pois seguiram em pé. Por isso, ele disse, por caminho de gentios não vão, não me levem hasta ler os gentios. Assim que quando Cristo morreu, caducou os 11. E então levantou um novo apóstolo, que se chamou apóstolo Paulo.
para nós, os gentios. Então, ele advertiu a eles, antes de ler o 11:4, veja o que diz o capítulo 7, verso 1, aí mesmo, veja. Verso 1, assim que, amados, visto que temos tais promessas, limpemo-nos de toda a contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Havia contaminação nos coríntios. Por que havia contaminação? Vamos ver agora em 2 aos Coríntios 11:4. Diz, porque se vem alguém pregando a outro Jesus, diga a outro Jesus. E que havia outro Jesus? Veja que estava começando a história. E Paulo disse já, olha, tenham cuidado que não venham pregando outro Jesus. E então eles disseram, parece que eles disseram, mas como outro Jesus? Porque Jesus tem duas manifestações. Diga duas manifestações. Sim, está Jesus antes da cruz e está Jesus depois da cruz. Então o que acontece é que os apóstolos pregavam a Jesus antes da cruz. E Paulo pregava depois da cruz. Está me seguindo? Isso você entende facilmente, verdade que sim? Não, porque todos entendem isso bem fácil. Igual que você tem uma vida na carne, se morre, muda de vida. Você se vai ao paraíso, mas você segue existindo. A verdade é que agora está sem corpo, diga sem corpo. Ou seja, se você morre, não termina aí. Verdade que não termina a vida, não termina na morte. Você leva a outra existência. Paulo disse, há corpos, a carne material e a carne celestial. Uma vez o corpo celestial e uma do corpo terrenal. Quer dizer que Jesus, ao morrer na cruz, mudou e se converteu em outro Jesus, o Jesus ressuscitado. Tinha um corpo glorificado, já não era Jesus de Nazaré. Mudou, a função mudou totalmente. Então o que acontece? Que os apóstolos, como não sabiam disso, porque os apóstolos não subiram ao paraíso, quem subiu ao paraíso foi Paulo. Então a Paulo lhe comunicaram, o mesmo Jesus Cristo lhe disse, olha Paulo, eu tenho duas funções. Meus 33 anos na carne e depois que ressuscitei, sou ressuscitado. Então eu quero que tu me pregues depois que eu morri. Agora não me pregue antes, porque antes eu vivia conforme a lei. E depois alguém vai me imitar por aí, se me imita antes, pois vai cair em legalismo, que é o que aconteceu por 2000 anos de história. Agora, Paulo advertiu a eles que se limpassem desta contaminação. Então veja o que dizem no verso 4. Porque se vem alguém pregando a outro Jesus, que é diferente do que temos pregado, qual Paulo pregava? O ressuscitado, verdade? Diz, ou se recebes outro espírito. Em outras palavras, aí a palavra espírito é ensino. Outro espírito, atitude, diz, diferente daquele que recebestes, ou outro evangelho, diferente daquilo que aceitastes, bem o tolerais. E então no verso 5 diz, quem pregava outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, veja o verso 5. E penso que em nada fui inferior àqueles grandes apóstolos. Em outras palavras, Paulo disse, olha, eu não sou inferior, olha, eu prego outro Espírito, eu prego outro Jesus ao que ressuscitou, e temos prova disso. Veja o que diz em 1ª carta aos Coríntios, rapidinho, mas não te desconectes daqui porque temos que voltar aí. Mas em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, veja como diz. Capítulo 2, verso 2. Pois me propus não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e a este o quê? Me propus não conhecê-lo na carne, senão depois que ressuscitou. Ele se propôs, diga, se propôs. Ou seja, um empenho em apresentá-lo depois da cruz. Alô? Porque se tu não o conheces depois da cruz, vives em outro espírito, vives em outro evangelho. Por isso é que ele disse, se alguém o prega outro Jesus, outro espírito ou outro evangelho, porque esse outro evangelho que eles pregavam era aquele que Jesus praticava antes da cruz. Está me seguindo? Isto é simples, verdade que sim? Você está confundido já ou não? Não se confunde. Você me entende? Clarinho?
Ah, porque tem gente que não entende. Verdade que tem gente que não entende. Olha, por que não entendem? Ah, porque estão em outro espírito. Será por isso que não entendem? Outro espírito. Você sabe que tem gente de outro espírito. Olha, o espírito, por exemplo, as escrituras lá, Caleb e Josué, diz que enviaram a 12 e vieram, rapaz, isso está pior aí, Moisés. Mas então, como Josué e Caleb disseram que eram de outro espírito, rapaz, isso está melhor. O que está acontecendo? Ou só eles ou os 10? Por exemplo, você não está percebendo? Tem pessoas que têm outro espírito, atente bem. Aquele que está em outro espírito está sempre dizendo, rapaz, Miami está pior. Olha, esse cemitério dos pregadores, dizem assim. Olha, e há coisas carnais, rapaz, olha, vai a Miami esse bandido. Isso está cheio de pecado, essa Miami não serve. Rapaz, as coisas estão piores em Miami. Estão nesses, estão aqueles, e olha, um lío e um problema, rapaz, uma confusão, isso aí. E você ouve gente assim, por quê? Porque são de outro espírito. E dizem, olha, os demônios estão alvoroçados em Miami. E o pecado e as mulheres nuas, olha, isso está... E agora, como eu sou de outro espírito, Miami está melhor que nunca. Você sabe o que você não pode se queixar do tempo onde Deus te pôs no lugar? Porque você está rechaçando a vontade de Deus para a tua vida? Eu não vejo nada mal em Miami. Mulheres guapíssimas o que há em Miami, sim, as modelos, isso tudo é bom, é o trabalho delas, deixa que eles funcionem assim. Esse mundo é muito completo, Deus fez tanta variedade, tudo nesta vida tem seu tempo, deixa a crítica. O que é que está mal? Por que você tem que ver se queixando? Não, porque meus filhos, que deixe teus filhos aí, estão no melhor lugar. Não, porque estão vendo coisas, deixa que vejam, para que aprendam, para que depois não reclamem. Tem gente que está sempre se queixando. E você os vê orando, pai, repreenda o diabo, e repreendo, e tudo é repreendo e repreendo. Mas você não tem que estar nesse espírito. Diga, eu sou de outro espírito. Eu sou de um espírito positivo, que vejo todas as coisas bem. Eu te vejo bem, eu não vejo problema nas pessoas. Não, veja que fulano disse que sucedeu isso. E deixa que aconteça, que aprenda disso, que se levante disso. Qual é o problema? Não, que veja que estão acontecendo coisas que os jornais... Não se deixe levar por isso, abençoado. Seja como Josué e Caleb, que eram de outro espírito. Os outros 10 viram as coisas mal. Esses 2, como são de outro espírito, vejam as coisas boas. Então, naquele tempo se pregava outro Jesus, outro espírito e outro evangelho. Veja, por exemplo, João, o apóstolo João da circuncisão, ele sempre via as coisas más. E Tiago também, por exemplo, Tiago dizia, filhinhos meus, não ameis ao mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se você vive nesse mundo, e Paulo disse, irmãos, olha, tudo é nosso, o mundo, seja eu, seja vós, a morte, a vida, tudo é vosso. Mas esses apóstolos, como eram de outro espírito, pois sempre estavam se queixando. Tiago sempre dizia, os ricos deste mundo, uivai, olha, porque é por isso que há espírito de pobreza nas congregações. Quando uma congregação é de outro espírito, eles que vêm é gente pobre. Por isso você vê que tem gente que estão sempre pedindo. Você vê gente sempre na rádio, sempre pedindo que me dê isso, que me dê por favor, que eu não tenho para a rádio, que eu não tenho para o programa. Nós, quando é que você tem nos visto pedindo dinheiro na rádio? Porque nós somos de outro espírito. Somos de um espírito de prosperidade. Nós não temos medo do dinheiro. Ao contrário, nós queremos ter muito dinheiro. Diga, muito dinheiro. Olha, tão bom que é ter muito dinheiro. Isso é o mais rico do mundo, é ter muito dinheiro. Mas tem gente que diz, olha isso, cuidado com isso do mundo. Olha, os que são de outro espírito não sabem nem orar. Você sabe que eles não sabem orar, estão sempre em uma queixa, oram mal, não conhecem Bíblia, não sabem nada da Bíblia. Toda essa gente que nos critica, nós, não sabem nem que. Eles pensam que eu estou estirando e que a Bíblia... Porque não entendem, eles não entendem que a Bíblia, olha, a Bíblia tem 39 livros
que é a Escritura. Quando Paulo dizia toda a Escritura é inspirada por Deus, estava falando dos 39 livros, porque não haviam outros livros escritos. Então, depois da Escritura vem a história de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Esses livros não são maus, eu não disse que são maus, mas são histórias que tiveram, você não pode se fiar nisso, porque isso é história. Então depois vem o Evangelho, são as 14 epístolas de Paulo, e depois vem 7 epístolas gerais e um livrinho chamado Apocalipse. Então esses 8 livros são escritos pelos que confundiam a igreja, escritos por Tiago, por João, por Pedro e por Judas, que eram apóstolos da circuncisão, que eram apóstolos que pregavam outro espírito. Por isso você vê que Pedro diz, os elementos ardendo cairão sobre a terra. Por isso você vê Apocalipse, os cavalos, as bestas vêm, irmão, veja, fugir, corra. Porque é um espírito de temor, diga, espírito de temor. Paulo não falava assim. Por isso é que eu te recomendo Paulo, porque Paulo sempre dizia, irmãos, Deus não nos chamou a bens, Deus nos livrou da ira vindoura, já estamos abençoados. Paulo não fala de inferno, nem de fogo, nem de elementos queimando-se. Por quê? Porque Paulo era de outro espírito. Paulo via as coisas bem. Veja, eu sou de outro espírito. Eu sou de um espírito alegre, eu sou de um espírito onde eu vejo tudo bem. Até mesmo quando há mal eu vejo bem. Até o mal eu vejo bem. Sou como Deus, estou me parecendo muito com Deus. Que Deus vê as coisas más e as vê boas. Ele permite o bom e permite o mal. Deus vê tudo o que está acontecendo na terra. Ele vê quando um tremor de terra destrói uma cidade, ele vê e as pessoas dizem, por que não evitou? Porque ele não quis evitar. Convinha que esse terremoto viesse. Ai, mas por isso morreram tantas vidas. Não, você as vê mortas, eu as vejo vivas. Eu tenho o espírito. Você, como está em outro espírito, você está sempre metido em carne. Veja, Deus uma vez enviou um dilúvio, ele convinha, alô? Enviou um dilúvio, o dilúvio veio afogar todo mundo. E Deus contente com o seu dilúvio. E as pessoas assustadas, ai, se afoga as pessoas, Deus não se assusta, porque Deus é espírito. Então Deus o que fez foi que se levou todos esses espíritos e aos escolhidos os guardou no seio de Abraão. E depois Deus disse, eu resolvo isso quando eu for à cruz, eu resolvo isso e lhes dou as boas novas de salvação. Deus te prega a espírito ou com corpo. Deus não tem problema. Olha, eu estou me parecendo com Deus. Sabe que eu estou me parecendo com Deus cada vez mais? Porque eu vejo que tudo está bem. Diga, tudo está bem. Mas para que tudo esteja bem, você tem que ser de outro espírito. Não do espírito que há por aí evangélicos, que isso é um espírito de derrota. Os evangélicos, os cristianos, chamados cristãos, são as pessoas mais aborrecidas do mundo. Estão sempre criticando tudo, até pecado, isso é pecado, isso está mal, cuidado que os tempos estão maus, que Cristo vem. Pois se Cristo vem é muito melhor. Mas quando dizem Cristo vem, cuidado, que veja que Cristo vem. Eles pegam outra coisa que são de outro espírito. Eu não, Cristo vem, que bom. Agora ele está contente comigo sem me ver. Quando eu vir, mais contente estarei. Imagine. Olha, colega. É que são de outro espírito. Eles veem demônio, eles veem Satanás, eles veem pecado. Eles estão sempre criticando. Veja, se criticam porque esse é um espírito de lei. E a lei nada aperfeiçoa. Esse é outro espírito. Nós somos de outro espírito. Daquele que ressuscitou dos mortos. Onde podemos amar aos irmãos, podemos vê-los bem sempre. Olha, você sabe o quê? Que logo o Senhor vem. E vai transformar os corpos nossos. Veja, você sabe quem vai transformar? Os que são deste espírito que nós temos. E vão nos dar corpo glorificado aqui na terra. Olha, e esses que nos criticam não serão transformados, porque eles não estão selados com o Espírito Santo da promessa. Olha, você pensa que Deus vai transformar os corpos desse montão de criticões evangélicos que há por aí, meninos na fé? Não, Deus não pode dar-se ao luxo. Veja, por exemplo, um menino, veja se são de outro espírito, que eles nos chamam de falsos. E nós não os chamamos de falsos, nós dizemos, são nossos irmãos, meninos em Cristo.
Isso é todo o problema deles, são meninos na fé. Ou seja, o ninho na fé, o menino na fé, você crê? Olha, atente bem, veja isso. Vou te dizer com detalhes, olha, atente bem. Você crê que Deus vai transformar o corpo a toda essa gente que fala mal de nós? Você crê que Deus vai transformar esses evangélicos aborrecidos? Você crê que Deus vai dar um corpo? Sabe o poder? Sabe o que é você ter um corpo glorificado? Um corpo glorificado, você tem um poder tremendo. Você não vê que o teu corpo foi transformado? Você sabe, olha, Deus não pode mudar essa gente. Agora estão lutando em mudar o corpo deles e se matam uns aos outros. Essa gente não conhece o coração de Papai Deus. Veja, rechaçar minha pregação é um crime. Você não vê que minha pregação, o que faz é que alimenta teu espírito, te consola, te levanta. Eu disse, ai pai, se eu me ponho a pedir testemunho das pessoas aqui, vocês terão um bom testemunho dessa palavra? Ai pai, que bom ser de outro espírito. Veja, há espíritos de temor, espírito de sofrimento. Tenha cuidado com esses espíritos, que sempre tem pessoas que estão sofrendo e se queixando. E não sabem estar bem. Estão sempre criticando. São espíritos. Espírito significa atitude. A atitude de que tu vais desenvolvendo em tua vida. Há espíritos de misticismo. Nas igrejas se encantam isso de aleluia. Sabe como que são espíritos religiosos. Há que ter cuidado com esses espíritos. Como se Deus estivesse ouvindo para ele. O que Deus se aborrece com ele? O que está acontecendo com você? Está doendo? São espíritos místicos que estão buscando um sentir estranho desses, ultratumba. Nós não somos desse espírito. Nós somos de um espírito prático, um espírito entendível, um espírito que nos ensinaram a usar a mente, a cabeça. Você não crê? Olha, a mim me encanta como eu sou. Eu me sinto bem. Eu não tenho problema com ninguém. Olha, com ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. Minha mente está limpa. Olha, eu não tenho ódio guardado, não tenho más lembranças de ninguém. Eu me limpei de tudo, meu passado completo, tudo. Me perdoei, me aceitei, dei graças a Deus por tudo. Dei graças a Deus por meu papai, por minha mamãe, por outro, por aquele. Eu dou graças até pelo que me enganou, graças porque me ensinaram a isso. Os que me maltrataram, dou graças pelo que falam mal de mim. Olha, você sabe quando você tem gente que fala mal de ti, você é importante. Se falam mal de ti, isso é maravilhoso. Tua conta, o que seja, estão te criticando, rapaz. Melhor que se diga alguma coisa de ti. A mim me criticam, olha, rapaz. Eu não tenho nem inimigos. Ou seja, que tu não contas. Parece que tu és um invisível. Tu és invisível. Tu não se atribula com nada e nem se molesta com nada. Olha. Tu sabes que não vai haver transformação para esses cristãos meninos. Ouça isso e você sabe a dor que eles vão ter de ver a nós transformados. E dizer, olha, os salvos sempre salvos, transformaram o corpo deles. Olha, porque essa gente não estava mal. Essa gente comia coisa sólida, comiam evangelho, Bíblia. Você não vê que quando você diz salvo, sempre salvo, você está compreendendo o caráter de Deus? O que você está dizendo é que você é filho de Deus, que Deus te ama. Que em nenhum momento você vai se perder. Veja, perder-te de onde? No espaço? Perdidos no espaço? Como você vai se perder, rapaz? De que você vai se perder? Não há inferno para te enviar, não há diabo para buscar-te, não há pecado porque Cristo tirou. Em que você vai se perder? Você está seguro, abençoado. Você é das ovelhas que Cristo disse, olha, minha ovelha ouve minha voz. Olha, e eu as chamo pelo nome. E eu as busco. E as tenho em minha mão, aí ninguém vai poder arrebatá-las de minha mão. Ninguém. Não há nada que possa arrebatá-las de mim. Eu as cuido. Abençoado, tu és de outro espírito. Verdade que sim? Que bom é ser de outro espírito. Um espírito positivista. Um espírito que sempre está contente.
Tens bom ânimo? Diga bom ânimo. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, verso 16. Diz: mas admitindo isto, que eu não vos fui pesado, senão como sou astuto, outro espírito, como sou astuto, vos tomei por engano. Veja, esse Paulo era tremendo, hein? Acaso vos enganei por algum daqueles que enviei a vós? Roguei a Tito e enviei com ele ao irmão. Acaso Tito vos enganou? Não temos procedido como o mesmo espírito e nas mesmas pisadas? Com o mesmo que? Espírito. Quando eu envio alguém a um lugar, eu me asseguro de que esse alguém vai levar o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Ele é positivista, ele cuida da amada, ele vê que aquela música esteja bem, ele vê que tudo esteja bem, que a palavra saia condimentada, que o calqueiro esteja bem. É o mesmo espírito. Nós, todos os pastores deste ministério, têm outro espírito. E todos vocês, ministros competentes, são de outro espírito. Vocês andam em um positivismo, veem as coisas diferentes. Onde os demais veem derrota, você diz, não, aqui há vitória. Onde os demais veem o negócio mal, não, aqui eu vou triunfar. Porque eu sou de outro espírito. Olha, abençoado, o que você pode necessitar nessa noite? Hã? Necessitas apoderar-te deste espírito, verdade que sim? Hã? Apodera-te deste espírito. Este é um espírito de confiança, que a Papai Deus se agrada quando te vê nesse espírito. Eu vou abençoar, vou guiá-la, vou me glorificar nela, vou prosperá-la, vou curá-la. Me agrada essa atitude, sempre ver as coisas bem, sempre confessa a palavra, estou agradado da família tal. Com outro espírito, irmão, vencemos quando somos de outro espírito. O espírito da graça. Amém? O espírito de graça, diga o espírito de graça. Esse é o espírito que te acompanha. Você sabe que a graça é uma ciência que Deus enviou para resolver os problemas aos abençoados que temos um barro débil. Sim, a graça pega a tua debilidade e a torna em poder. Por exemplo, você tem notado, ouça isso, você tem notado que quando as pessoas vêm aqui, elas vêm escutar mistérios. Podem vir com problema matrimonial, com problema financeiro. Eu não falo disso, eu não falo do problema. Eu falo dos mistérios. Isso que acontece, que de momento você vem aqui esperando que eu dê uma palavra de alento para ti, porque tu tivesse um problema com tua esposa tremendo, e quando chegas aqui me encontras falando de que Pedro arrastou a Barnabé por hipocrisia e que o evangelho da circuncisão. Então tu está sentado e diz, mas o que tem esse homem? Eu tenho um problema em minha casa agora mesmo ardendo, tal problema. E ele falando de que Pedro arrastou Barnabé com hipocrisia. Mas você sabe por quê? Que de momento eu te saco a mente do problema que tu tens e te meto o mistério. E por consequência Deus se agrada e diz, por ter aprendido isso, o teu problema foi resolvido. A igreja, não há igreja em que o pastor fabrica a mensagem. Me disseram que a família tal está com problema. Me disseram que, cuidado, que verso eu vou usar? Já sei. Zaqueu subiu na árvore. E então, irmão, nesta noite eu tenho uma mensagem de Deus. E Zaqueu desce da árvore. E aí começa o irmão. Essa árvore representa as provas da tua vida, essa árvore representa a situação financeira. Desça dessa árvore, irmão, e venha a Cristo. E aí? Então, se passam assim anos ouvindo que se Elias matou os profetas de Baal, que se Moisés abriu o Mar Vermelho, e então, irmão, Mar Vermelho, Moisés tinha uma vara. O que você tem na mão? A vara. Irmão, usa a vara. Diga ao Mar Vermelho. Então tem assim 20 anos, você sabe como é que Paulo chama isso? Faladores. E então passam 20 anos, não conhecem Bíblia, não sabem o que é circuncisão.
Veja, não sabem o que é incircuncisão, não sabem o que é pacto de graça, não sabem nada. E levam 20 anos de que uma igreja. Então, quando escutam a mim, diz, isso é falso. Não conhecem nem um pouquinho de Bíblia. Não o educam. Os pastores se passam brincando com eles com continhos de velhas, com continhos de Velho Testamento, e os mantém assim. Irmão, busque unção, e busca unção. Olha, irmão, repreende o diabo. Então, olha aqui, sábado temos jejum. Então, os mantém assim por tantos anos que os embrutecem. Depois, quando chega a verdade que eu prego, a verdade do Evangelho, não tem lugar na mente, porque as tem contaminadas, cheias de teias de aranha religiosas. Diga, eu sou de outro espírito. Eu sou do espírito que ressuscitou dos mortos. Eu sou do espírito, tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu sou do espírito que tenho anjos a meu serviço. Eu sou do espírito que tem uma cobertura que vela por mim, que vela por meus filhos, que vela por minhas finanças, que vela pela minha saúde. Eu tenho cobertura, tenho anjos que me servem. O que dizemos? Aleluia? Não! Como dizemos? Abba, Pai! Somos de outro espírito. Quando você chega ao Evangelho da Graça, alô, o Evangelho cristalino, as riquezas de sua glória, a abundância de sua graça, quando você chega a este Espírito te liberta, te dá uma mente limpa para servir a Deus, para louvá-lo em cada momento, sempre tens o louvor em tua boca. Abençoado, vamos dar um aplauso ao Senhor por esse outro Espírito.